Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Como vocês estão? Estão curtindo bastante o sábado? E que tal estudar um pouquinho nessa noite aí de sábado e aprender coisas interessantes que vão ajudar você e vão ajudar também os seus alunos? Porque aqui na Rede Pedagógica o conhecimento é a prioridade. E por falar em conhecimento, pessoal, olha só que legal, olha, falta pouco tempo, menos de um mês, para a abertura da terceira semana Rede Pedagógica. Terceira semana Rede Pedagógica. Tema: brincadeiras e jogos. Começa no domingo 2 de agosto. 2 de agosto. Serão 7 dias, né? De domingo a domingo, na verdade, com conhecimentos, né? Com os melhores professores. Uma constelação de doutores para proporcionar a você a melhor formação. Então, o professor, né? Se nesse país o professor não é prioridade, se ele não é valorizado, aqui na rede pedagógica, sim, o professor é valorizado, o professor é prioridade. E a rede pedagógica traz sempre o que há de melhor para qualificar os professores, porque nós acreditamos que é por meio da educação que nós vamos construir uma nova nação e novas gerações comprometidas com o bem comum, com a solidariedade, com a felicidade plena de todos, não é? Então, olha só, hoje nós estamos então aqui para fazer um mini curso sensacional. Olha só, desenvolvimento de competências socioemocionais. E vai estar aqui com a gente a professora doutora Simone Lavorato. Nós trouxemos aqui a professora Simone para dar uma pequena amostra dos professores que vão estar conosco na terceira semana Rede Pedagógica. Você que não se inscreveu ainda na terceira semana Rede Pedagógica, não perca tempo. Olha só, são mais de 40 mil inscritos na segunda semana, mais de 30 mil inscritos na primeira semana. E na terceira já são quase 20 mil inscritos. Olha só, está ficando bem lotada a nossa sala mágica. Então se inscreva. Vá em www.rpead.com.br e se inscreva na terceira semana Rede Pedagógica. Como é que funciona? Vamos lá, vamos fazer aqui, né, perguntas que vocês fazem aí aos milhares aí por direct, manda e-mail, a gente vai responder aqui algumas perguntas bem rapidamente. Olha só, eu preciso pagar alguma coisa para fazer essa formação de 80 horas? Não, não tem que pagar nada. O certificado, ele é pago? Não, o certificado é gratuito. Quando começa? Dia 2 de agosto. Que horas? Às 19 horas. Cada dia teremos formações que começam às 19 e terminam por volta de 21 horas, tá? Vai ser bem bacana. Quem fez as semanas anteriores aprovou. Nós temos 100% de aprovação nesse curso, nessa formação. Vamos começar aí, né? Olha só, o mês de agosto, que é a abertura assim do semestre letivo. Vamos começar com o pé direito, tá joia? Como é que se inscreve? www.rpead.com.br. A Semana Rede Pedagógica é o maior e melhor evento de formação online para educadores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Deixa eu ver aqui se a professora Simone já está aqui presente para conversar com a gente. Olha só, gente, eu estava ali assistindo, né, a essa aula. Hoje tem uma aula na plataforma gratuita para quem participar aqui com a gente. E essa aula tem 30 minutos, uma aula muito rica, uma aula bem centrada, sabe em quê? Na BNCC. É muito interessante porque
para que nós possamos ser bons professores, boas professoras, para que nós possamos realmente entregar para os nossos alunos aquilo que nós temos que entregar, nós precisamos conhecer primeiro a nós mesmos, os nossos potenciais, as nossas fragilidades, não é? E também conhecer os alunos, os nossos alunos. Quem é o nosso aluno? Não é? De onde ele vem? Qual que é a estrutura cognitiva deste aluno? Não é? O que é que forma, vamos colocar assim, esse arcabouço emocional do aluno? É preciso conhecer bastante o aluno e é preciso conhecer bastante a gente mesma para que possamos fazer uma educação de qualidade, não é? Deixa eu ver aqui se a professora Simone já está aqui. Já está. Estou pressionando a professora Simone Lavorato, doutora. E a professora Simone, ela é muito especial. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Pois é, Simone. Olha só, perguntaram aqui, deixa eu ler aqui o nome da pessoa que passou rapidinho. Sarmento Socorro. Socorro Sarmento. Qual o tema? Competências socioemocionais e BNCC. Né? Um tema realmente muito rico. E você entrou, Simone, quando eu estava dizendo aqui que você é muito especial. Por quê? Obrigada. Porque, olha só, a gente observa na academia que por conta dessa separação, dessa cisão didática entre as áreas do conhecimento, você acaba que estabelece muitas zonas intersticiais, né? Interfaces entre uma área e outra, que na verdade essas áreas são espaços que não são muito estudados, né? Por exemplo, se você tem aí uma questão que se coloca entre a psicologia e a educação, é um tema que está ali no meio termo, ele está ali na fronteira da psicologia com a educação. Aí o psicólogo não tem muita competência para estudar aquilo, porque tem elementos ali que é da área da educação, e na outra mão, não é? As pessoas da educação, os acadêmicos da educação também têm problemas para estudar nessa área, nessa zona fronteiriça, porque ela também exige conhecimento da área de psicologia. Aí vem você que tem, né, essas duas formações e muitas outras e dá conta, não é, de se movimentar e de explicar, de estudar, não é, essa zona intersticial do conhecimento, essa fronteira entre a educação, por exemplo, e a psicologia. Eu acho isso muito bacana. Pois é, Edivaldo, a gente tem aí uma área grande, né? E Edivaldo e todos os educadores que estão presentes, nós temos uma área grande aí que a gente chama de neuroeducação, que é justamente isso. A gente pega os conhecimentos da psicologia, os conhecimentos da educação, os conhecimentos da neurociência, e a neuroeducação é uma área aí multiprofissional, né? Então, o nosso sonho, o meu sonho, é que um dia a gente possa ter uma formação de professores toda baseada para que ele possa ser um neuroeducador, né? E aí vai ficar muito mais fácil ele fazer essas relações, fazer essas conexões, porque somos seres sistêmicos, então não dá para dividir, a gente divide didaticamente para estudar, né? Mas no dia a dia a gente não divide o ser humano em partezinhas, né? Então a gente tem que ter essa visão do todo, essa visão que as nossas áreas elas vão se complementando, né? E a visão sistêmica mesmo, que diz que a soma do todo, né? A soma das partes é muito maior que o todo. Então, acredito que, nesse sentido, ainda falta essa questão da formação dos professores na questão da neuroeducação. Você pode perceber que na formação docente nós temos lá várias disciplinas da psicologia, as disciplinas da educação, mas a gente não tem essa disciplina da neurociência, da neuroeducação que reúne tudo isso, né? A neurociência, a psicologia e a educação. Então, a gente tem uma formação fragmentada. E quando a gente conseguir chegar numa formação que a gente possa falar, olha, todas as áreas estão fazendo uma interface, como você falou, todas estão se relacionando, fica muito mais fácil a formação do professor, né? E é isso, o professor ele tem que ser psicólogo, às vezes tem que ser educador, tem que ter esse conhecimento da neurociência para entender como é que o cérebro daquela criança está funcionando,
tem que ter essa visão também mais aguçada para entender as competências socioemocionais que estão ali, né, presentes nos nossos alunos e o que está faltando. O que eu posso contribuir para desenvolver isso? Ah, pois é, realmente muito bom isso daí. E também, né, você explica nessa aula que daqui a pouco será liberada, Simone, que a BNCC, né, que é, na verdade, esse indicador, esse farol para a educação brasileira, né, ela também faz exatamente isso, né, essa interdisciplinariedade. Manda, né, ou dá comandos, dá diretrizes para que os professores não isolem as disciplinas, mas que coloquem as disciplinas para dialogar entre si. Não é isso, Simone? Perfeito, esse é o nosso grande objetivo. Ah, bem legal. Bem legal. É. Eu falava aqui antes de você chegar, professora, e eu sei que você é uma pessoa que pode nos ajudar muito com isso, que o professor, né, o bom professor, ele precisa pelo menos de duas coisas para ele começar a sua atividade, a sua missão. A primeira delas é conhecer a si mesmo, ter plena consciência das suas limitações, das suas potencialidades, não é? Do percurso já percorrido, do percurso ainda a percorrer, e também conhecer, não é, o seu principal, vamos colocar aqui, né, o seu principal parceiro, não é, de missão, que é o aluno. Saber, né, quem é o aluno, como é que esse aluno se coloca, como é que se estruturam as emoções e o aparato cognitivo desse aluno. Então, eu vejo que o seu curso ajuda muito, né, professora, nesse passo inicial fundamental para todo e qualquer professor. Perfeito. Então, Edivaldo, você falou em duas coisas aí essenciais, né? O primeiro é conhecer a si mesmo. Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente começa a levar a vida com mais leveza, né? E tem situações que você já consegue até prever como você vai agir. Se você realmente tem o autoconhecimento, você já sabe como você vai agir, como vai ser o seu determinado comportamento, e você tem poder para mudar esse comportamento. Porque parte do pressuposto que você já se conhece, então você já sabe qual vai ser a sua atitude. Se você acha que aquela atitude não vai ser a melhor, você consegue fazer uma modelagem no seu comportamento e agir de outra forma. A gente travou aqui um pouquinho, né? Deu um probleminha, deu uma travadinha, mas a professora Simone Lavorato estava explicando aqui para a gente que realmente, né, esse autoconhecimento do professor é fundamental no processo de educação. Por quê? Porque o professor é, com certeza, o profissional mais exigido na sociedade. Não é? Por quê? O professor precisa ter equilíbrio. Não se pode, né, imaginar um professor desequilibrado, que leva frustrações para a sala de aula, não é? Um professor que maltrata os alunos, porque aquilo que não está bem ajustado, quando a pessoa não está bem ajustada, não está bem equilibrada, ela acaba se reproduzindo, criando pessoas igualmente frustradas e também prejudicando, né, o desenvolvimento global de seus alunos. Então, o professor precisa realmente ser uma pessoa, não é, psicologicamente muito bem estruturada. Senão, o professor, não é, que não tem esse equilíbrio, essa maturidade psicológica, ele vai causar danos muito grandes. Então, já que o professor é um dos profissionais mais exigidos, se não o mais exigido na sociedade, ele precisa ser valorizado. Então, os países que estão lá na frente, né, do Brasil, países que estão, não é, já em nível, em escala de desenvolvimento, eles já compreenderam isso há muito tempo e valorizam o professor. Porque o professor, se ele não tem um bom salário,
se ele não tem, né, meios de locomoção, tem condições de comprar os seus livros, isso vai trazendo uma carga muito grande para o professor, e isso acaba, né, que vai prejudicar o processo de educação, isso vai prejudicar o aluno, né? Isso vai, então, no caso, causar problemas, né, múltiplos para a sociedade e para as famílias. Então, é muito importante que o professor seja um profissional muito bem estruturado e é muito importante também que a sociedade, né, proporcione ao professor condições adequadas de trabalho. Mas nós não estamos nesse cenário ideal, nós estamos em um cenário muito desafiador, em que o professor é desrespeitado, não é valorizado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar e descarregar em cima dos nossos alunos? Não. Nós vamos tentar compensar, vamos sim lutar para mudar essa realidade, mas vamos respeitar as crianças que não têm nada a ver com isso e têm direito, sim, a uma aprendizagem efetiva, a uma aprendizagem de qualidade. Não é? Então, a professora Simone Lavorato é uma das maiores especialistas nesse assunto, uma pessoa que pesquisa, é doutora, né? Conhece bastante de psicologia, de educação e de neurociência. Então, ela faz a parte clínica também. Olha que interessante, né? Uma pessoa que está, de um lado, militando na educação, na formação de pessoas, e de outro está também fazendo essa parte empírica de conversar com as pessoas, de conhecer os problemas que assolam as pessoas cotidianamente. Então ela reúne toda essa experiência com a sua formação e vem aqui na rede pedagógica trazer, então, informações, dicas, né, conhecimento para que você consiga ser um professor pleno, uma pessoa plena, que vai se reproduzir, vai proporcionar aos seus alunos, né, a educação de qualidade que ela merece. E vejam, a neurociência já estabeleceu isso de forma muito clara. Um ambiente de aprendizagem, ele precisa ser prazeroso. E as pessoas, né, sentem prazer em um ambiente em que elas são respeitadas. Se a pessoa não é respeitada, né, em um ambiente, ela vai, né, obviamente, ela vai se sentir mal, ela não vai sentir prazer. É uma coisa muito interessante, mas se você pensar bem, outros pensadores já chegaram a essa conclusão. Eu quero citar aqui dois, né? O Axel Honneth, os dois são alemães. Axel Honneth e o outro Hegel. Esses autores, né, mostraram que, olha só que interessante, o principal objetivo existencial de uma pessoa é o reconhecimento. Olha que interessante, né? Para algumas chaves teóricas, as pessoas buscam, em última instância, o dinheiro. Para outras, as pessoas buscam o prazer. Para outras correntes teóricas, as pessoas buscam, olha só, os valores, a ética. Mas para esses autores, né, citei aqui dois que são realmente bastante referenciais nessa área, Honneth, que escreve H-O-N-N-E-T-H, e Hegel, que é H-E-G-E-L. Para esses dois autores, né, a principal coordenada da vida de uma pessoa é o reconhecimento. Se você caça, elimina o reconhecimento de uma pessoa, você vai causar danos permanentes à sua estrutura psicológica. Então, se o professor parte, né, dessa premissa de que ele, como professor, precisa ter reconhecimento, o que é ser reconhecido, gente? É você chegar em um lugar e não ser ignorado. Já pensou? Você trabalha em um lugar, vamos supor que você seja faxineiro em uma escola. Vamos supor que você esteja neste papel. Você está ali limpando, as pessoas passam por você e não te notam. Você é invisível naquele contexto. Veja, essa pessoa não está sendo o quê? Reconhecida. Por isso que é muito importante nos espaços, né, em que nós convivemos, na escola, em qualquer lugar,
Se você vê ali uma pessoa trabalhando, você sempre cumprimentar a pessoa, né? Falar com a pessoa, notar a pessoa, porque isso alimenta a existência da pessoa. Se você simplesmente passa direto, ignora a pessoa, você vai estar fragilizando essa pessoa. Agora, no contexto da sala de aula, se ali tem um aluno que nunca é chamado, né, para ler um trecho de texto, para vir ao quadro, ele nunca é chamado para fazer algo importante durante o curso, a disciplina, ele vai se sentindo o quê? Apequenado, ele vai se atrofiando, vai se tornando uma pessoa infeliz. Olha, e depois, pessoal, que a pessoa consolida, não é? Consolida essa posição de inferioridade, nem muita terapia muitas vezes consegue resolver. Então é muita responsabilidade do professor em distribuir reconhecimento para os seus alunos, valorizar os seus alunos, porque quanto mais você valoriza o seu aluno, mais ele vai se desenvolver e vai fluir. E o tema dessa aula de hoje, com a professora Simone Lavorato, são essas competências socioemocionais. Olha só, um dos pontos mais importantes da Base Nacional Comum Curricular é exatamente as competências socioemocionais. Não é? E a professora Simone, nós temos que é a maior especialista nesse assunto, e ela vai contar para a gente como que o professor pode desenvolver, junto aos seus alunos, as competências socioemocionais. E mais que isso, como que o próprio professor pode consumir esse conhecimento para superar os seus desafios, né? E fazer um trabalho de qualidade com a sua turma na sua escola. Então a professora Simone, né? Ela está liberando para a gente uma aula. Olha só, ela está com um probleminha aqui. Tá me ouvindo, Simone? Tô assim, voltei. Caí, mas voltei. Ah, muito Na bem, vida muito é bem. assim, né? A gente cai, sacode, levanta a poeira e volta. Vamos lá. Muito bem. A sua imagem está congelada aqui para mim, Simone, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá certo. Pode ser que ela está voltando, né? Porque essa internet é complicada. Vai chegando essa hora. Mas fique tranquila que você ficou congelado aqui, numa posição Ah, então muito tá legal. bom. Ainda bem, né? Duro quando a gente fica congelado com o olho fechado, com a boca aberta. Não, não foi o caso. Realmente aqui, pelo menos, Ai, você deu muita sorte. ai, que bom. Mas você dizia, Simone, eu achei isso muito importante. Você dizia, né, que a gente precisa se conhecer para poder se ajustar melhor nas situações desafiadoras, né, que nós enfrentamos Isso. ao longo do nosso trabalho, ao longo de nossas vidas, não é isso? Isso mesmo. Então, Edivaldo, nossos colegas educadores aí, né, devem entender muito bem o que a gente está falando aqui, porque, né, eles conseguem, eles vivem isso no dia a dia. É uma atividade, uma profissão que exige muito da pessoa enquanto ser humano, né? Ela é desgastante, é lógico, as pessoas estão nessa profissão porque amam, mas a gente aí dizer que ela não é desgastante não seria justo. Por quê? Porque você está lidando com vidas. E isso é muito desgastante. Então, assim, se o professor também não se conhecer, não estiver bem, para entender também quais são os seus limites, fica muito difícil ele realizar, né, um bom trabalho, ele desempenhar um bom papel. Então, primeira coisa, o professor tem que se conhecer, né? E a partir daí, ele começa, como eu falei para você, até mesmo a ter condições de ir modelando o comportamento dele. Então, olha, eu sei que determinada situação me tira do sério, eu já grito com os alunos, eu já brigo, já fico nervosa, então eu vou tentar me controlar para quando acontecer isso novamente, eu já saber, né, que o meu comportamento tende a ser explosivo e vou tentar segurar e ser mais, né, respirar fundo e agir de forma mais tranquila. Então, essa questão do professor se conhecer é essencial. Segundo, ele precisa conhecer o seu aluno. Nós temos uma sala de aula, vamos supor aí 40 alunos. Imagine, cada um com a sua subjetividade, cada um com as suas vivências, com as suas experiências, né? Cada um com os seus valores, com os seus princípios. Então, assim, é muito difícil que você tenha alunos iguais.
né? Então, eles são diferentes, cada um tem a sua subjetividade e até mesmo em função da história de vida que teve. Qual foi esse histórico de vida? Quais foram os traumas? Porque mesmo assim, você pode passar por duas situações, por uma situação, duas pessoas diferentes, passar pela mesma situação. Cada pessoa vai interpretar isso de uma forma, cada um vai sair dessa forma, né? Dessa situação, de uma forma. É o que a gente fala da resiliência, né? Que a gente traz esse conceito lá da física e a gente usa muito na questão da psicologia. Então, assim, como eu vou agir diante daquilo, né? Vai depender de todo a minha vida, das minhas experiências, enfim. E eu vou ter uma certa interpretação. Outro pode passar pela mesma situação e sair com outra interpretação. Então, nós não vamos ter alunos iguais, mesmo que eles sejam irmãos, nós não vamos ter alunos iguais. E a gente precisa ter esse olhar para entender o que aquele aluno traz e o que falta naquele aluno. O que eu, enquanto professor, posso desenvolver, posso ajudar esse meu aluno a desenvolver. Quando a gente fala de competências socioemocionais, elas devem ser desenvolvidas desde bebezinho. Bebezinho ele já consegue desenvolver essas competências. Mas por diversos fatores, muitas pessoas chegam até a vida adulta sem desenvolver as competências socioemocionais. E isso vai prejudicá-lo muito, né? Porque vai prejudicar na questão profissional, na questão pessoal, na questão de relacionamento amoroso, na questão social, de como ele vai se colocar como cidadão na sociedade. Então, por isso que se conhecer, né, e desenvolver as competências socioemocionais são tão importantes. E você citou aí a BNCC, né? Então, assim, a BNCC, ela veio para consolidar isso, para deixar registrada a importância que tem as competências socioemocionais na vida dos indivíduos. Então, não que a gente não desenvolvia as competências socioemocionais. Sim, o professor faz isso em sala de aula constantemente. Mas muitas vezes ele não dava o foco necessário para que aquilo fosse determinante na vida do nosso aluno. E a BNCC, ela vem consolidar isso e dizer, olhem, fiquem atentos a isso. Isso é um aspecto muito importante na vida do indivíduo. Então, né, vamos trazer isso para a sala de aula. Então, ela vem, né, fechar com chave de ouro, digamos isso. Só que aí, por outro lado, a gente sabe que os nossos professores, eles têm 1000 atividades, né? Então, tem que desenvolver conteúdo, tem que pensar em atividades, e muitas vezes acaba passando despercebida essa questão de desenvolver as competências socioemocionais. O foco fica maior no conteúdo. Qual o conteúdo que eu tenho que ministrar? Qual o conteúdo que vai ser cobrado que eu trabalhe com esse aluno? E aí foi nesse sentido que nós desenvolvemos aí, o pessoal da rede pedagógica, a gente desenvolveu esse curso de competências socioemocionais em consonância com a BNCC, porque o que a gente fez nesse curso? A gente trouxe várias ferramentas, várias atividades prontas para o professor aplicar na sala de aula, que é o que eu gosto muito e o que eu acho que faz sentido, é unir a teoria à prática. Né? Só a teoria, muitas vezes, ela não te dá o suporte pedagógico, o suporte didático para você agir. Né? E esse curso que nós desenvolvemos, ele é justamente isso. Ele vai trazer os aspectos práticos, ele traz diversas possibilidades de atividades, ensinando como você vai desenvolver cada atividade com o seu aluno. Então, o nosso objetivo é esse, é fortalecer o desenvolvimento das competências socioemocionais. Ah, muito interessante. Então, eu queria aqui pontuar alguns clímax aqui na sua fala, professora Simone. Por exemplo, você falou da resiliência. Gente, isso é muito importante porque o professor maduro, a pessoa madura, ela tem muita resiliência. Mas nós não podemos confundir resiliência com, vamos colocar aqui, teimosia. Não é? Às vezes a pessoa, não é, professora Simone? Às vezes a pessoa é teimoso, né? Tá vendo que está errado, que não está dando certo e continua insistindo. Por exemplo, nós vamos dar uma aula e nessa interação nossa com as turmas, com as nossas turmas, nós vemos na face dos alunos, no olhar dos alunos, quando o nosso argumento está entrando, quando é que a nossa abordagem está funcionando e quando não está. E quando não está, a gente deveria fazer o quê? A gente deveria reposicionar, repensar, refazer, fazer de uma forma diferente. Mas às vezes a gente fala, não, vai ser assim e pronto. Então, resiliência eu achei uma expressão muito feliz, né? Que a pessoa consegue, como você disse, desenvolvendo as competências socioemocionais.
Outra coisa também, professora, que eu achei muito importante na sua fala, é você, né, falar da importância dessa maturidade socioemocional para o próprio processo cognitivo, né? Na verdade, a BNCC traz isso muito claramente em sua estrutura. Eu tenho aqui até um exemplo muito fácil para que todo mundo possa ver claramente como que a questão emocional afeta muito fortemente a parte cognitiva. Às vezes o aluno vai fazer uma prova, né, ele sabe toda a matéria, ele é estudioso, mas na hora da prova ele não consegue fazer exatamente nada. Por quê? Nada. Não é? Não acontece isso, Simone? Sim, muito, muito, muito. Não é? Para quem faz concurso, por exemplo, né? Eu mesmo tinha um amigo que ele estudava, sabia toda a disciplina, estudava muitos anos e anos estudando, né? Tudo na ponta da língua. Mas na hora de fazer a prova, ele se desestruturava e não conseguia fazer nada. Então, a pessoa para falar em público, não é, Simone? Você que é especialista nisso também, é uma competência muito importante para o professor. Você precisa controlar bastante as suas emoções. Então, o entrelaçamento, né, entre as emoções e o conhecimento, né, é muito forte, né, é muito evidente. Sim, as emoções, na verdade, elas ditam, né, os nossos comportamentos. Então, assim, essa questão do concurso que você falou é uma questão bem clara, porque as pessoas sabem, ela sabe o conteúdo, só que a emoção dela naquele momento é grande, ela pensa, né? Eu posso não conseguir, eu posso ter um desempenho ruim, pronto. Isso já afetou o cognitivo já manda um recado imediatamente para o comportamento, porque quando a gente tem esse pensamento, nosso cérebro processa isso muito rápido e já manda a resposta, e aí você já recebe a resposta que você não vai dar conta de fazer. E realmente, se você pensar dessa forma, você não vai conseguir fazer. Então, por isso que eu falo, olha a importância de um pensamento, né, que vai trabalhar ali na sua cognição e vai ditar todo o seu comportamento. Então, se você se conhece, você tem a tranquilidade, você fala, não, eu estudei, eu vou fazer o melhor que eu puder. E aquilo vai te dando uma certa tranquilidade para que você possa fazer essa atividade, né? A gente trabalha muito em consultório a questão das fobias. Então, assim, isso tem muito a ver, as fobias têm muito a ver com essa questão das emoções afetando o nosso cognitivo. E aí, trabalhou o cognitivo, a fobia vai embora, né? Então, é uma questão que a gente tem sim que se conhecer, a gente tem que procurar pensar, né? E a gente tem também que agir com os nossos alunos, quando a gente, não só com os nossos alunos, mas com os nossos filhos, com as crianças que fazem parte aí da nossa vida, porque quando a gente aprende isso pequeno, é muito mais fácil, né? Então, assim, se você vê uma pessoa que hoje é um adulto e que está desenvolvendo as competências socioemocionais, esses dias até eu tive um relato, ele falou assim, nossa, eu sofri tanto na minha vida por não saber me colocar diante das coisas, né? Por que eu não aprendi isso antes? Então, olha a importância. Você chega num ponto da vida que você olha e fala, eu perdi tempo da minha vida, porque eu não sabia trabalhar as minhas emoções, eu não sabia, não desenvolvi minhas competências socioemocionais. E nisso aí você pode, né, perder emprego, perder amigos, se afastar das pessoas queridas. Por quê? Porque você não sabe controlar a si próprio, né? A Carla E tem Lidiane está uma aqui. coisa, e tem uma coisa que eu sempre falo, Edivaldo, a gente controla e a gente muda o nosso comportamento. O do outro, a gente não pode, não tem esse poder, mas o que a gente pode fazer? A gente pode ajudá-lo a mudar, né? É ele que vai ter que mudar, mas eu posso ajudá-lo. Da mesma forma com os alunos, eu posso ajudar os alunos a desenvolver isso, a mudar esse comportamento. Eu não posso mudar o comportamento dele, mas eu posso mostrar o caminho. Você ia falando? Desculpa que eu te interrompi. Não, eu que me adiantei aqui, me desculpe você. Mas a Carla Lidiane estava aqui dizendo, né, que ela passa exatamente por isso. Ela estuda, sabe todo o conteúdo, mas na hora do concurso, da prova, né, ela trava, não consegue fazer. E uma coisa interessante, Simone, porque é o seguinte, a falta de controle, a falta de organização das emoções, ela tanto te atrapalha a aprender, porque a pessoa está ali, às vezes o professor mete medo no aluno, né? O professor desperta sentimentos negativos, né? Aí o aluno não aprende porque ele fica travado.
E também, às vezes, a pessoa aprende, mas a falta de controle das emoções impede que a pessoa demonstre, coloque em prática aquilo que ela aprendeu, né? E veja, até a BNCC antes, né, vamos dizer assim, o currículo dava muito pouca importância para isso, ficava muito no aspecto só cognitivo e não valorizava essa questão que é essencial. Porque quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego numa grande organização, esse aspecto socioemocional, muitas vezes, ele é predominante. A empresa vai verificar se aquele candidato tem ou não maturidade, controle das próprias emoções, porque não existe líder, né? Líder verdadeiro, líder de fato, que não tem um bom controle das próprias emoções. Aliás, até na política, né, Simone, quando se tem um político que não tem controle das próprias emoções, isso é uma tragédia, né, para a sociedade. Verdade, verdade sim. Então, assim, para você ver como que é importante a gente controlar as nossas emoções, né? E quando a gente passa para o papel, né, não, eu vou me controlar, eu me conheço, eu sei como eu vou agir, você vê como fica mais leve a sua vida, né? E com a vida mais leve, a gente consegue desempenhar, é lógico, com maior efetividade todas as nossas atividades. Isso faz toda a diferença. É isso mesmo. E esse curso realmente ficou muito legal. Gente, eu assisti essa aula, né, mais uma vez ali antes de começar essa live, está muito bacana. E nós vamos agora fazer o seguinte, olha, nós vamos assistir a essa live, a essa aula, essa videoaula na plataforma e voltamos daqui a pouco para uma segunda live com a professora Simone Lavorato. Nessa aula, que tem 30 minutos na plataforma, nós vamos voltar daqui a meia hora, às 9h15, nós voltamos com a professora Simone Lavorato. Nessa aula, ela vai falar da importância da BNCC, explicar com a clareza solar o que é a BNCC e como que a BNCC se articula com as competências socioemocionais. E olha, a aula tem também, sabe o quê? Material escrito, tem texto, tem apresentação PowerPoint. Realmente é uma aula muito rica, viu, Simone? Que bom! Parabéns aí, porque realmente a gente cresce muito quando acessa essa sua aula. Então nós vamos Eu fazer... faço com muito carinho, viu, Edivaldo? Porque eu gosto muito, acredito muito na questão do poder que a rede pedagógica tem na vida das pessoas, na vida dos professores, no sentido de levar conhecimento para essas pessoas. Olha só quantos professores nós temos aí no interior, né, que não teriam acesso a esses cursos, a esses conhecimentos, se não fosse essa questão da oferta da rede pedagógica. Então, eu faço essa parceria com vocês com muito carinho. Quando eu vou elaborar um curso, quando eu vou elaborar um material, eu faço com muito carinho, pensando nessas pessoas que podem sim transformar o mundo. Acredito que, né, se eu não acreditasse no poder transformador da educação, não faria sentido eu estar onde estou, né? Então, assim, acredito muito que são esses professores, por meio desse conhecimento que vocês ajudam a levar até eles, que podem fazer essa transformação aí no mundo. Muito bom, professora. E esse seu, né, o mapa que você apresenta nos seus cursos, que começa pela transformação, pelo empoderamento da própria pessoa que vai ser o agente de mudança, é fundamental. Porque às vezes a pessoa quer transformar o mundo, mas sem fazer dentro de si a necessária transformação, né? Realmente, realmente. Começa, né, pela gente. Legal. Então, pessoal, olha só, nós vamos lá, vamos assistir então a essa aula, que é a primeira aula do curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. O link está na bio aqui do Instagram da Rede Pedagógica. Você clica e você acessa esse curso. Outro caminho para você fazer é entrar no site www.rpead.com.br e se inscrever no curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. Vai ser muito legal, tá? Você aí que está precisando ter uma abordagem, enriquecer, né, a sua formação nesse lado da psicologia aplicada, né, dessa educação vinculada com a BNCC, algo que tem
tanto a parte prática, a parte empírica, como a parte teórica. Esse curso é muito legal, porque esse curso vai trazer empoderamento para você e vai beneficiar muitíssimo os seus alunos também, porque eu tenho certeza que após esse curso você será um professor melhor, uma professora melhor, uma pessoa melhor, né? Eu acho que isso é que é mais importante. Então, desenvolvimento de competências socioemocionais com a professora doutora Simone Lavorato, tá? Provavelmente a maior especialista nesse assunto, né? E eu falei aqui, Simone, que você tem aqui uma grande vantagem, porque além de estar em sala de aula, lidando ali com o cotidiano do processo de aprendizagem, você também está na clínica, lidando com as pessoas e com os problemas individuais, individualmente. Então você traz essas duas experiências, juntamente com isso consegue ser uma educadora muito poderosa. Eu agradeço seu comentário, viu? Eu amo o que eu faço, não consigo me imaginar longe de sala de aula e longe do consultório. São as duas coisas que são essenciais aí para a minha vida e elas vão se complementando. Legal. E a cada dia eu aprendo, né? A cada dia eu aprendo. Pois é, porque a gente tem a parte da pesquisa, é importante ler, é importante estudar, mas a prática também, essa prática da sala de aula, e você que tem essa prática da clínica também, do atendimento clínico, isso realmente faz uma grande diferença. Olha só, tem uma pessoa aqui perguntando, né? Nicolau, deixa eu ver aqui. Adélia, né? Adélia Nicolau. Ana Adélia Nicolau. Olha só, Ana Adélia, para se inscrever você vai em www.rpead.com.br e escolhe o curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. São 3 aulas gratuitas e são aulas grandes, aulas de 30 minutos. Tá? E milhares de pessoas vão ver essa live posteriormente, porque ela vai ficar gravada no Instagram, no YouTube da Rede Pedagógica e no Facebook. As pessoas que vão assistir a essa live posteriormente também podem fazer a inscrição e acessar essas 3 aulas gratuitas. Quem quiser, tá, se matricular no curso, está um preço sensacional, 4 parcelas de R$50. Aí você vai fazer uma interação maior com a professora, né? Você vai fazer realmente um curso com mais profundidade, com material. São 60 horas de curso com certificado. Realmente é um curso muito rico, com muito material, muitos textos, muitas apresentações. É um curso que realmente vale muito a pena. Tá joia? Então, você tem 2 opções. Ou você se inscreve e acessa 3 aulas gratuitamente, tá? Você já é uma grande vantagem, não vai ter que pagar nada por isso. Ou então você adquire o curso por 4 parcelas de R$50 e faz o curso de 60 horas completo com tudo que o curso tem. E ao final você terá um certificado de 60 horas. Então, são 2 opções aí para você escolher, tá? Se você tiver condições de adquirir o curso agora, eu recomendo, porque realmente o curso é muito bom. Se você não tiver condições de adquirir o curso agora, faça essas aulas gratuitas, tá? Que vai valer muito a pena para você. E mais à frente você faz o curso e tira, né, o seu certificado. Então vamos lá então, professora. Vamos lá para a aula, daqui a pouco a gente volta? Vamos sim. Então tá jóia. 30 minutos, eu falei que seria 9h15, mas daqui a 30 minutos vai ser 9h20, 9h30, tá? Para ter um tempinho, o pessoal tomar uma água. A gente volta então aqui para a live de encerramento, para você tirar dúvidas aqui ao vivo, Simone, das pessoas e também fazer né, aprofundamentos dos temas que aparecem nessa aula que está maravilhosa. Combinado então? Combinado, pessoal. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, pessoal. www.rpead.com.br, curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais com a professora doutora Simone Lavorato, que vai estar lá na 3ª semana Rede Pedagógica.
que começa dia 2 de agosto, a maior e melhor formação online para educadores. Começa dia 2 de agosto, às 19 horas. Uma constelação de professores, tá? Para proporcionar a você a melhor formação e 100% grátis do início ao fim. Então, quem não se inscreveu ainda, garanta lá a sua vaga, porque você vai, né? Você vai gostar, você vai adorar. Quem fez as semanas anteriores, né? Gostou, aprovou, elogiou, aplaudiu, porque realmente foi muito bom. Vamos lá então assistir a primeira aula do curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, que já está liberada. E daqui a 30 minutos nós voltamos com a professora Simone Lavorato. Foi muito bom estar com vocês, tá? Eu queria cumprimentar todos que estão aqui ainda nesta live, na pessoa da Luzia Pereira Manso. Cumprimento a todas e a todos na pessoa da Luzia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, pessoal.